Efésios 2, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, para nossa meditação. Você que tem Bíblia, por favor, abra ela. Se não tem impressa, liga ali no teu celular, mas vamos acompanhar conosco aqui, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, para a gente poder meditar um pouco no que está escrito na palavra de Deus. A minha tradução, a minha versão diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Podei-vos assentar e aplauda o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o capítulo 2 de Efésios nos dá um resumo, pelo menos os 10 primeiros versículos que nós acabamos de ler, nos dá um resumo simples do que é evangelho, do que é graça de Deus. Este capítulo aqui, os primeiros versículos, os primeiros 10 versículos são essenciais para a nossa meditação diária, para a nossa meditação no nosso dia a dia, na nossa vida, porque aqui está registrado a graça de Deus. E eu queria falar com os irmãos esta noite, em 20, 25 minutos, a respeito da maravilhosa graça. Este é o tema desta mensagem esta noite, ou graça maravilhosa. Maravilhosa graça. Infelizmente, muitos não sabem o que é a graça de Deus, muitos não sabem o que significa a graça de Deus. Muitas pessoas, por não conhecerem a graça de Deus, acabam se comportando no meio cristão, no meio evangélico, de forma errada, porque não entendeu ainda o que é a graça de Deus, o que significa esta graça maravilhosa que nos faz estar aqui esta noite, que te faz estar aí assentado esta noite. O apóstolo Paulo, ele começa mostrando a primeira verdade no versículo 1, ele mostra quem nós éramos antes da graça. Anote no teu coração, quem nós éramos antes da graça. Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos em nossas ofensas. Paulo está dizendo que nós estávamos mortos em nossos pecados. É assim que nós estávamos antes da graça de Deus nos alcançar. É a Bíblia quem diz. Eu acredito que todos aqui reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus. Eu acredito que todos aqui reconhecem a Bíblia como a lei de Deus para a raça humana. Então no versículo 1 Paulo já diz: nós ou vós estávamos mortos em nossos pecados.
nós estávamos mortos em nossas ofensas. Quando Deus olhava para a raça humana, ou olha para a raça humana, e olha a raça humana sem a graça, sem Cristo, Ele vê pessoas mortas espiritualmente falando. É isso que Paulo está dizendo. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Observa, irmão, como que a graça de Deus, ela é interessante. Quando Deus olha para a raça humana, Ele não vê pessoas vivas espirituais, Ele vê pessoas mortas espirituais. Sem a graça de Deus, nós somos mortos espirituais. Eu vou tentar traduzir para você entender. É como que se Deus olhasse e enxergasse um monte de defunto espiritualmente falando. Credo, pastor, é o que o texto está dizendo. Vós estava morto em vossos pecados, nós estávamos mortos em nossas ofensas. Quando Deus olha de cima para baixo e vê a raça humana sem o Filho dele, sem a graça de Deus, Ele vai analisar e Ele vai perceber que a raça humana sem Cristo, sem a graça é morta. E isso, irmão, é um motivo para a gente se alegrar em Cristo Jesus. Não porque nós estávamos mortos, não. É um motivo para a gente se alegrar, porque mesmo a gente estando morto espiritualmente, Deus investiu em nós, Deus investiu em você. Mesmo nós estando morto espiritualmente, Deus olha lá do céu e resolve investir naquilo que ninguém jamais iria investir. Deus olha para nós e resolve investir em nós algo precioso, algo maravilhoso. O que Ele investiu? A sua graça, através do seu Filho Jesus amado. Glória a Deus, o seu Filho Cristo Jesus. Deus olhando para nós, não viu beleza. Deus olhando para nós, Ele não viu qualidades. Deus olhando para nós, Ele não viu atributos nenhum em você, para que chamasse a atenção dEle. Mas mesmo assim, Ele vê aquele monte de gente morta espiritual, mas Ele resolve investir o seu Filho, Ele resolve investir a sua graça. Nós estamos aqui esta noite, irmãos, por causa da graça de Deus. Nós estamos aqui esta noite, porque a graça de Deus te alcançou, porque a graça de Deus me alcançou. Oh, graça maravilhosa é essa, que alcançou um ser tão pecador como nós. Oh, graça maravilhosa é essa, que alcançou seres reprovados na eternidade, reprovados por Deus, reprovados pelos nossos pecados, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Ele resolveu nos vivificar. Glórias ao nome de Jesus. Estávamos mortos, mas Ele nos vivificou. Estávamos condenados, mas Ele nos vivificou. Estávamos sem rumo, mas Ele nos encontrou, nos achou e nos deu um norte. A graça dEle é o que te faz estar aqui esta noite. Você pode agradecer a Ele por esta graça, amados. Se você ler o texto no capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. É assim que está dizendo lá. No princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma. Mas a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. O que é isso? Quando Deus olha para o mundo, para o universo, Ele não viu um mundo bonito como está hoje. Eu tenho certeza que você já ligou sua televisão e você já viu paisagens lindas. Você já até teve o privilégio de ir em lugares lindos. Você já viu cachoeiras, você já viu mares, oceanos. Você já deve ter visto muitas belezas naturais, águas cristalinas, lugares de encher os olhos. Mas quando Deus olha para cá, lá em Gênesis no capítulo 1, não tinha nada bonito, não tinha nada belo, não tinha nada formoso. Estava dizendo lá, era vazio,
era sem forma. O que havia? Treva, escuridão. Mas Deus olha e diz: eu vou investir, glória a Deus. Não está valendo muita coisa, mas eu vou dar forma àquilo que não tem forma, eu vou dar beleza àquilo que não tem beleza. Olha que coisa linda. Assim era a nossa vida, morto no pecado, não tínhamos nada para oferecer para ninguém, mas Deus foi lá e falou: haja luz na vida dele, e houve luz na tua vida. Haja uma forma, haja uma beleza, haja algo maravilhoso, e houve nas nossas vidas. Irmãos, isto é a graça. Não tínhamos beleza nenhuma, mas Deus investiu em você, mas Deus investiu em mim, por isso estamos aqui esta noite. Larga a tua mão e dê um glória para este Jesus. Ele investiu em nós. Nós estávamos mortos, irmãos, em nossos pecados, mas Deus nos vivificou, mas Deus investiu a sua graça em nós. Irmãos, Paulo disse: como nós estávamos mortos em nossos pecados, ele falou que a gente andávamos segundo o curso deste mundo. Nós acabamos de ler, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que Paulo está tentando ensinar? Paulo está dizendo que existe algo morto aqui dentro, a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual está morta aqui dentro, automaticamente vai refletir pelo lado de fora. Aprenda uma coisa: quando tem alguma coisa ruim aqui dentro, ela vai refletir para o lado de fora. Quando tem algo ruim, estragado aqui dentro, ela vai refletir através das nossas ações. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos. O que morto tem de bom? Nada. Vocês estavam mortos, e por causa disso vocês andavam segundo o curso deste mundo. E o que nós fazia, Paulo? Vocês faziam toda a vontade da carne de vocês. Vocês faziam tudo aquilo que a carne de vocês queriam. Ou seja, Paulo está dizendo: aquilo que está morto pelo lado de dentro reflete pelo lado de fora. Aprenda uma coisa: se tem alguma coisa errada dentro de você, sempre vai refletir nas suas atitudes, sempre vai refletir nas nossas ações, sempre vai refletir no nosso dia a dia. Paulo está explicando: morto por dentro, acabado por dentro. Por isso vocês faziam tudo aquilo que era errado, por isso que vocês viviam num mundo de pecado, por isso que vocês procuravam agradar a carne. É por isso, porque está morto aqui. Se está morto aqui, reflete nas minhas ações. Analise uma coisa: uma pessoa amargurada, ela azeda a vida de quem está perto dela. Uma pessoa amargurada, ela azeda a vida de quem está perto dela. Por quê? Porque está azedo aqui, ó. Uma pessoa ofendida, ela vive ofendendo quem está em volta. Por quê? Porque ela está magoada aqui, está machucada aqui, ó. Uma pessoa que carrega ódio no coração, ela vive odiando as pessoas em seu derredor, em sua volta. Por quê? Porque está morto aqui, ó. Quando tem algo errado aqui, reflete nas minhas ações. Quando tem algo estragado aqui, reflete naquilo que eu falo. Por que tem pessoas que é amargurada? Por que tem pessoas que não conseguem viver bem socialmente? Ah, pastor, é porque eu sou assim mesmo. Não, é porque eu sou desse jeito mesmo. Eu falo o que vem na telha, eu faço o que dá vontade de fazer. Não, tem alguma coisinha errada aqui dentro, ó. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para viver em sociedade. Pessoas que vivem isoladas da sociedade, não significa que ela é melhor do que o outro, significa que ela não aprendeu ainda a viver em sociedade. Paulo está dizendo: vocês estão mortos pelo lado de dentro, por isso vocês praticam as obras más pelo lado de fora. Pastor, o que eu faço para melhorar minhas obras pelo lado de fora? Tem que curar o interior primeiro. Glória a Deus. Cure aqui, seja salvo aqui, seja vivificado aqui, que as suas atitudes vai mudar com quem está do teu lado. Aleluia, glória a Deus. Ei, se você está sendo ofendido demais por alguém, ore mais por esta pessoa. Abaixa só um pouquinho o fundo, Wagner. Se você está sendo ofendido demais por pessoas, ore mais por ela, clame mais por ela, porque a Bíblia está dizendo que as nossas obras refletem o que está aqui dentro, irmãos. É natural. Se a pessoa não está bem com ela mesma, ninguém agrada a ela. Se a pessoa não gosta nem de si quando olha no espelho, você acha que ela vai gostar de você?
Se a pessoa ela está morta espiritual, que relacionamento saudável ela vai ter com alguém? Nenhum. Se a pessoa não está bem na sua vida espiritual, ela vai simplesmente transbordar amargura. Paulo está dizendo que eles andavam segundo a vontade da carne e dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e sendo guiado pelo príncipe deste mundo. Por quê? Porque eles estavam mortos. Então quem está morto por dentro reflete pelo lado de fora. Nesta noite a cura espiritual para a tua vida, em nome de Jesus. Nesta noite a cura de mágoa, a cura de angústia, a cura de depressão, a cura de coisas mortas aqui dentro, para que as suas ações melhorem pelo lado de fora. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender que se está ruim aqui, vai estar ruim aí. Nós temos que aprender que se alguma coisa não está bem pelo lado de dentro, vai refletir pelo lado de fora. Paulo está dizendo assim que primeiro, nós estávamos mortos. Segundo, as nossas ações eram más, porque nós estávamos mortos, vivia no pecado, vivia na prática do erro. Então vai refletir, qual que é o fruto da carne? As coisas da carne. Como é que eu sei que alguém está no espírito ou alguém está na carne? Simples, olha o fruto dele. O que ele tem produzido? Só coisas da terra, só maldade, só mentira, só angústia, só profanação, só coisas terríveis. Isso está significando que ele está frutificando na carne. É isso que Paulo está ensinando para a igreja aos Efésios. Vocês estavam mortos, por isso andavam nos desejos da carne. Segunda lição que Paulo está nos dando aqui, que quem está andando nos desejos da carne, ele fala aqui, que eles estão sendo guiados pelo príncipe deste século. Você sabia que tem muito ímpio que pensa que é livre e não é? Tem muito ímpio que fala assim, eu não sou crente porque o crente não pode fazer nada, eu posso fazer tudo. É mentira, ele que não pode fazer nada, nós que podemos fazer tudo. Porque Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. No versículo 2 ele diz, em qual no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo que existe um espírito que opera nos filhos da desobediência. Esta palavra que opera significa atua, age, está em ação. Todo filho da desobediência, todas as pessoas que estão mortas para Deus, elas não fazem o que elas querem, pensam que são livres, mas são escravas dos seus próprios desejos, são escravas das suas próprias vontades. O pior tipo de escravidão que existe, não é quando alguém te escraviza, é quando você é escravizado pelas suas próprias vontades. O pior tipo de escravidão que existe, é quando tem um espírito atuando na minha vida, sem que eu perceba que ele está atuando. Paulo está dizendo, o espírito deste século opera, atua nos filhos da desobediência. Eles não fazem o que querem, eles são escravos do pecado, escravos do vício, escravos da prostituição, escravos da mentira, escravos da soberba, escravos da falsidade. Tudo isso é uma escravidão. Assim éramos nós, mas a graça de Deus nos alcançou, aleluia, a graça de Deus nos libertou. Nós somos pentecostais e eu vou fazer uma pergunta, tem alguém livre aqui esta noite para adorar ao nome do Senhor Jesus? A graça nos libertou. Então nós temos que entender que quem não foi vivificado por Deus, está morto em seus pecados, só que ele é um morto vivo. Como assim? Existe um espírito que atua na vida dele, está atuando. Paulo está dizendo assim, o espírito que agora, Paulo não falou que atuava, Paulo falou, o espírito que agora atua, está atuando. A pessoa pensa que está no controle da vida dela, mas ela não está. Ela pensa que ela está fazendo a vontade dela, mas ela não está fazendo a vontade dela. Vocês devem saber de uma ilustração
de um pastor que foi evangelizar um jovem, e o jovem falou que não queria ser crente não, porque crente não podia fazer nada, crente não pode beber, crente não pode fumar. Aí o pastor falou para ele assim: não, a gente pode sim, a gente pode fazer tudo, a gente é livre. Ele falou: nunca vi isso, rapaz, como assim crente pode? Aí o pastor falou assim: ó, eu posso fumar, eu posso beber. É uma ilustração, tá? Aí o pastor, ele estava bebendo um copo de cerveja, o pastor falou: me dá aí esse copo de cerveja aí. Aí, não escandaliza não, estou falando com a ilustração. Aí o pastor pegou e bebeu o copo de cerveja. Aí o rapaz falou: rapaz, então vocês podem beber? Ele falou: não, pode fumar também? Ele falou: posso, então fuma aí. Ele fumou. Aí o pastor falou assim para ele: só que, para você ver que quem é livre sou eu, agora eu nunca mais coloco um copo de cerveja na boca e nunca mais coloco um cigarro na boca, porque eu sou livre, agora você consegue ficar sem? Aí ele falou: não, eu não consigo. Então você é escravo, eu sou livre. Glória a Jesus. A gente faz aquilo que a gente pode e quer fazer, porque nós somos livres em Cristo. Nós não bebemos apenas, irmãos, porque a igreja não permite, é porque a gente não quer fazer isso. Temos a liberdade em Cristo Jesus. Isto que a graça fez conosco, a graça nos libertou, aleluia. A graça nos alcançou, mesmo a gente estando morto, ela foi lá e nos alcançou. Paulo está ensinando: andávamos mortos, andávamos escravos, éramos escravos da carne, escravo do inimigo, mas Deus, com o seu muito amor, com que nos amou, nos vivificou em Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Terceira lição: não pense que Deus te amou porque viu alguma coisa boa em você ou em mim. Não pense que Deus nos amou porque olhou alguma coisa maravilhosa na nossa vida. Não foi. Você sabe qual que é o nosso problema? É que a gente é influenciado por pregações melancólicas. E tem pregadores que são tão melancólicos que ele ensina você que parece que Jesus está na beira do caminho mendigando a sua atenção. Sabe aqueles hinos que fala que você é tão maravilhoso, por isso que Deus te salvou? Não, a Bíblia não mostra isso. Alguém aqui consegue se apaixonar por defunto? Alguém aqui consegue ver qualidade em defunto? Quando você olha para um defunto lá dentro daquele caixão, você fala assim: era uma pessoa tão boa. Ele tem 2 olhos ali, tem, mas não enxerga. Ele tem uma língua dentro daquela boca, mas não fala. Ele tem órgãos ali, se não foi arrancado, mas não presta para nada, só tem podridão ali. Assim foi Deus quando olhou para nós. Quando Ele olhou, Ele viu o defunto espiritual. Mas por que Ele nos comprou? Paulo explica: com o seu muito amor, porque Ele é rico em misericórdia. Aleluia! Não foi algo bom que ele viu aqui, é algo bom que ele viu nele. É Ele que é bom, aleluia. Ele é que é maravilhoso, Ele é que é justo. Foi Ele que falou: eu vou salvar, eu vou curar, eu vou libertar, porque eu sou bom, eu sou misericordioso. É isso que Jesus estava dizendo. Paulo está ensinando: Ele nos amou com o seu muito amor e por isso nos vivificou. Ele nos vivificou não é porque tinha coisa boa em nós, é porque Ele é bom, é porque Ele é misericórdia. Ele nos vivificou porque é rico em misericórdia. Não pense que dentro de mim existe muita coisa boa. É por causa desse tipo de evangelho que as pessoas ficam dentro da igreja a vida inteira e não são libertas, porque ela pensa que o problema está nos outros. A pessoa está dentro da igreja se sentindo a mais invejada do mundo. A minha vida não vai para frente porque eu sou muito invejado, eu sou muito bom. E Deus está dizendo: é defunto, não tem coisa boa aí dentro. Não, então da onde que vem a coisa boa dele? A graça dele te alcançou, a misericórdia dele te alcançou, o amor dele te alcançou. Oh, aleluia. Esse tipo de evangelho que faz as pessoas ficar dentro da igreja achando que Jesus está desesperado no céu, dizendo assim: meu Deus, se Ele não me aceitar eu morro. Irmão, não é por aí que funciona não. A Bíblia diz que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia. Tudo vem dele, a graça vem dele, a misericórdia vem dele, o amor vem dele, a bondade vem dele. É isso que Paulo está nos ensinando. Este versículo, este capítulo vai terminar de que forma? Pelo menos o versículo 10: pela graça sois salvos, e isto
não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, não vem da obra, não, para que ninguém se glorie. Por que não pode vir da obra? Porque o Evangelho, irmãos, ele é pela graça, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. E ele explica, para que ninguém se glorie, porque a gente se gloria fácil demais, a gente se ensoberbece fácil demais. Se a gente fosse pelo céu, pelos nossos méritos, era perigoso a gente chegar na porta do céu e zombar de quem ficou. Ah, você não conseguia, né? Eu cheguei, fui mais santo que você, fui mais obediente que você, li mais a Bíblia, preguei mais, jejuei mais, expulsei mais demônio, curei mais enfermo, é por isso que eu cheguei. Não, aí Paulo está dizendo, vocês são salvos pela graça, e isto não vem de vós, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Pastor, se não vem das obras, por que o crente tem que se santificar? Se não vem das obras, por que o crente tem que viver uma vida santa perante Deus? Se não vem das obras, por que está cheio de texto na Bíblia dizendo que eu tenho que vigiar, que eu tenho que estar em santidade, que eu tenho que estar em obediência? Paulo explica no versículo 10, porque nós fomos feitos, feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que Paulo está dizendo? As boas obras não vêm para você ser salvo, as boas obras veio porque você foi salvo. As boas obras não vêm para você chegar no céu pelos seus méritos, as boas obras vêm porque Deus te alcançou primeiro. Qual que é o fruto da salvação? A mudança de comportamento. Qual que é o fruto da salvação? A mudança de comportamento. Duvide da sua salvação se você está na igreja há muito tempo e nunca mudou nada na tua vida. Continua com raiva das pessoas, continua odiando todo mundo, continua com ira, continua com mágoa, continua ofendendo, continua do mesmo jeito. Não mudou nada não, então não teve salvação. Porque quando tem salvação, o fruto muda, aleluia. Quando tem salvação, aquilo que é amargo passa a ficar doce. Quando tem salvação, aquilo que não brilhava passa a brilhar, passa a fluir. É isso que Paulo está dizendo, somos salvos pela graça. E Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. O que é isso, pastor? Paulo está explicando que a salvação não vem pelas obras, as obras é fruto da salvação. Põe a mão no teu coração aí, só um pouquinho. Repete comigo: Senhor Jesus, me ajude a desenvolver o fruto da salvação. Senhor Jesus, me ajude a desenvolver o fruto da salvação. Aplauda o nome dele, porque ele merece. Estávamos mortos, fomos vivificados. E agora o contraste entre a salvação e a perdição é as suas obras. Como perdido você tinha obra má, como salvo você tem obras boas. Como perdido você mentia, como salvo você não mente mais. Como perdido alguns roubavam, como salvo você não rouba mais. Como perdido alguns mentiam, como salvo você não mente mais. Quando você era perdido você ofendia as pessoas, como salvo você cura as pessoas agora, aleluia. Como perdido você vivia num mundo de treva, agora como salvo você é a luz do mundo que está em trevas, aleluia. É isso que Deus está nos ensinando, irmãos. A salvação, ela gera resultado, a salvação, ela gera boas obras. Você pode ficar de pé comigo nesta noite? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Que graça maravilhosa que investiu em você. Isso aqui não é uma ofensa que eu vou falar não, tá? Não se ofenda comigo, não é uma ofensa, é uma verdade. Nós não valíamos muita coisa não, aos olhos de Deus, mas a graça foi lá e nos alcançou. Não vem de você, vem dele. O amor não vem de você, vem dele. A bondade não vem de você, vem dele. A qualidade não vem de você. Todas as vezes que você entrar neste culto aqui, ó, não vem apenas para receber algo, venha para agradecer pela graça que ele já te deu. A graça que nivelou todo mundo. A graça que colocou o pastor e o membro no mesmo nível.
A graça que colocou o apóstolo e o obreiro mais simples da igreja no mesmo nível. Essa graça é maravilhosa. Nós vamos entrar no céu pela graça. Nós vamos ser salvos pela graça. Sua família será alcançada pela graça. Os seus filhos serão alcançados pela graça. Vamos adorar a Deus pela graça dEle. Vamos louvar a Ele pela graça dEle. Ninguém jamais iria investir em nós, mas Deus investiu a graça dEle, o Filho dEle. Para a gente fazer uma oração, Paulo falou que agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler aqui. Morto, defunto, salvo, vivificado e agora assentado nos lugares celestiais. Quando Deus olha para você, quando o mundo espiritual olha para você, Ele vê você assentado em lugares espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Pega na mão do teu irmão, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esta noite, meu Deus. Obrigado pelo teu povo, Pai. Obrigado pelos irmãos que entendem aqui esta noite que a tua graça nos transportou da morte para a vida. A tua graça nos transportou das trevas para a luz. A tua graça nos transportou, meu Deus, de lugares tenebrosos para um lugar maravilhoso que é em Cristo Jesus. Se tem pessoas aqui esta noite que ainda não se decidiu pela sua vida, se tem pessoas aqui esta noite que ainda não encontrou esta graça, que a tua graça encontre ele, encontre ela, no nome de Jesus. Que o teu poder encontre ele, encontre ela, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, eu oro para que o Senhor derrame sobre este povo mais da tua gratidão, porque nós precisamos ser gratos, nós precisamos de gratidão a Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos investiu em nós aquilo que ninguém jamais iria investir. Obrigado pela salvação, Senhor, obrigado pelo milagre, obrigado pela cura, obrigado pela restauração, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus?